E aí, meu povo, estamos de volta para outro vídeo aqui do mês do Halloween, ano 14 do Ler Vicia. Ontem a gente falou sobre Amityville, foi um vídeo bem legal, um resumão da obra, e em específico um resumão sobre os horrores que a família Lutz enfrentou na casa 112 da Ocean Avenue, localizada no condado de Amityville. Hoje nós vamos falar de um negócio bem legal também. Um livro que me surpreendeu bastante, que é este daqui, ó. Lançado pela Dark Side Books, e eu não vi ninguém falando sobre ele aí pelo YouTube, pelas internet da vida, que é o Pacto de Sangue, da autora S.T. Gibson. Olha pra vocês verem a capa dele, que legal, trabalho gráfico da Dark Side, como sempre, primoroso, né? Então vem comigo logo depois da abertura para a gente conversar sobre esse petardo aqui. Pois é, meu povo, vamos falar sobre esse livrão aqui, que minha gente, que livro incrível, que livro maravilhoso. Vocês estão vendo, ele é pequenininho assim no seu formato. Vamos pegar como exemplo aqui o do César Bravo, VHS, é naquele outro tipo de formato, né? Tem um formato grande e tem um formato pequeno, então ele é menorzinho, vocês estão vendo aqui, tanto na altura quanto no comprimento. E é um livro curto. Ele tem, vamos ver aqui, nessa edição, 250 páginas. Eu li em apenas um dia. Eu devorei o livro. E é um livro assim que marca, sabe? É um livro muito bom. Mas antes da gente falar desse livro aqui, vamos falar rapidinho sobre recadinhos muito importantes aqui do canal. Peço que vocês não pulem, gente, por favor. Primeiro, se você gosta aqui do Ler Vicia, se você gosta do meu canal, gosta dos meus vídeos, que já estão há 14 anos aqui no YouTube, tem um cabelo aqui no meio da testa, aí. Então considere virar um apoiador oficial do Ler Vicia. Vai ficar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, o nosso link do Apoia-se, com diversos valores que vocês podem escolher para poder apoiar, que caiba no seu bolso, e vão ter recompensas para vocês. Então, vamos lá, apoiem o Ler Vicia, apoiem o Rubens aí, ajudem o Rubens a viver desse sonho dele, que é falar sobre livros com vocês. Segundo, qualquer coisa que vocês forem comprar na Amazon, desde esse livro que eu vou indicar aqui hoje, até qualquer outro tipo de coisa, ração para os seus pets, uma televisão, um videogame, uma luminária, uma essência, qualquer coisa, comprem pelo meu link oficial, gente. Então, também está no primeiro comentário fixado aqui embaixo o meu link geral da Amazon. Entrando nele você pode comprar qualquer coisa, não vai aumentar em nada o preço para vocês, e para mim no final do mês uma pequena comissão que me ajuda muito, 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 muito. E terceiro, mandem presentinhos para o Rubens, que o Rubens vai ficar extremamente feliz. Então aí embaixo, também no primeiro comentário fixado, vai ter o meu link da minha lista de presentes, a minha lista de desejados da Amazon, com todos os livros que eu quero ler, que eu quero trazer aqui para o canal. Então mandem presentinhos como forma de agradecimento por todo esse tempo, por todos esses anos aqui no YouTube, e com certeza eu vou estar fazendo vídeo aqui para vocês dos presentinhos que vocês me mandarem. Inclusive, vários livros desses que eu estou fazendo vídeo aqui nesse mês do Halloween são presentes de vocês, viu? Inclusive, esse aqui foi presente também. Eu tinha guardado o papelzinho, porque eu achei quem foi que me deu. Só um minutinho. Então, aqui eu achei o papelzinho, e esse livro me foi dado de presente pela Milena Soares. Ela me deu esse daqui no Natal do ano passado, 2023. E muito obrigado, Milena. Ela me deu esse daqui
e me deu outros também, inclusive que eu vou falar aqui durante o mês do Halloween aqui. Então, muito obrigado, Milena. Aí o livro que você me deu, tendo resenha aqui no canal. E vamos falar desse livro aqui. Então, como vocês podem ver, tanto pelo título quanto pela capa, né? Aí agora eu viro o verso aqui para vocês verem. Vocês já devem imaginar do que se trata, né? E sim, é um livro sobre vampiros. E esse é um livro que nos traz a ideia de como é ser uma esposa do Drácula. Para quem leu Drácula, de Bram Stoker, o livro é um clássico, maravilhoso, vocês sabem que é um dos meus livros favoritos da vida. A gente sabe que lá naquele livro ele tem as 3 esposas vampiras dele, que atacam Jonathan Harker, que fazem uma noite de horror terrível lá com a Mina Harker e com o Dr. Abraham Van Helsing e tudo mais. A gente sabe muito bem disso. Aqui a gente vai ter então toda essa história vampiresca contada pelo ponto de vista da primeira noiva, a Constanta. Então é muito lá no passado, criamos que lá em 1400 e alguma coisa, e a Constanta já inicia com o seu livro, como o livro todo é um diário, então são as entradas de diário da Constanta, e ela nos inicia contando como ela estava no seu leito de morte, após ter toda a sua família assassinada, após ela ter sido espancada e deixada para morrer numa vala. Está ali agonizando, prestes a morrer, e eis que aparece ele. E uma coisa bem interessante, que a Constanta, ela faz questão de falar que não vai dizer o nome dele durante todo o seu diário, porque ele mesmo tirou a vida humana dela e tirou o nome dela, porque ela não se chamava Constanta. E ela mesma, por tantos séculos de vivência, já não se lembra mais do nome dela. Então, ele chega, fala que pode livrá-la daquele sofrimento, que pode terminar com aquela dor horrível e tudo mais. Ela se esvaindo ali, se agarra a essa falsa esperança e é transformada então em uma vampira. E assim que ele transforma ela em vampira, ele fala: você será a minha Constanta, minha noiva. E a partir daí o livro vai nos contando como que é para ela se adaptar ao vampirismo, se adaptar à convivência com o conde e o passar dos séculos, como que vai vindo, como que o conde, quando ele quer, ele é amável, ele é adorável, ele é carinhoso, ele é atencioso, mas ao mesmo tempo, quando ele tá da pá virada, ele se transforma num monstro, ele é assim abusivo com ela, tanto verbalmente quanto fisicamente, como ele tem um temperamento assim muito ao fio assim de uma linha, qualquer coisa pode arrebentar essa linha e transformar o temperamento dele de doce, gentil e calmo para um monstro horrendo. Ela no começo ali, e por muitos e muitos séculos, tentava sempre se alimentar das pessoas que aos olhos dela e da sociedade eram horrendas. Então, assassinos, ladrões, homens que judiavam de suas mulheres, pessoas vis, pessoas más mesmo. E o conde, não vou nem repetir o nome dele também para poder respeitar a memória da Constanta aqui, ele chacotava dela, chacotava, vamos ver, esse verbo nem existe, né? Tirava a chacota dela e ria dessa escolha imbecil dela e falava que a condição dela não dava direito a ela ser uma, como a gente pode falar, uma vingadora de Deus, porque ela era muito religiosa. E ele não acreditava nisso, esse tipo de coisa, ao mesmo tempo que Drácula, não vamos falar o nome dele não, ao mesmo tempo que o conde aqui, ele se gabava por ser muito inteligente, por ser muito esperto, muito astuto,
e ele estudava muito sobre a condição humana, a fim de também entender sobre sua própria condição como vampiro. Então os laboratórios dele sempre ficavam trancados, ela nunca podia ter acesso a eles, esse tipo de coisa. E a história vai passando até a gente termos aqui a peste negra. Eles têm que se mudar do castelo onde eles estão morando, porque o sangue doente faz mal para um vampiro. Então eles têm que se mudar, eles se mudam para outro lugar, e o tempo vai passando até que o conde resolve adquirir para sua coleção mais uma de suas noivas. E é aí que vem o nome da segunda noiva, que eu já esqueci o nome, gente. Eu li esse livro semana passada. Mas vocês sabem que eu tenho a memória fraca, né, gente? A Magdalena. Magdalena é a segunda esposa. A Constanta fica arrasada porque ela não sabe há quanto tempo que ele estava trocando cartas com a Magdalena. É Magdalena mesmo, gente? Porque a certo momento a Constanta começa a fazer amizade com uma humana. Deixa eu ver aqui. Sim, é Magdalena o nome dela. Isso, é isso mesmo. Magdalena, o nome dela. Gente, eu sou uma negação com o nome. É complicado, vocês sabem. Minha memória para nome é terrível. Mas ele então, Magdalena vem de uma família extremamente nobre. Ela é a única herdeira de seu título de condessa. Ela mantém uma mansão extremamente rica e imponente, com toda a sua força, com toda a sua personalidade, o que revolta muitos homens daquela época, porque uma mulher à frente dos negócios, à frente de uma casa, comandando tudo isso, isso é horrendo. E Magdalena então é convidada a se juntar ao conde e a Constanta. A Constanta, a primeiro momento, fica ali com aquele ciúme e tudo mais, só que ao mesmo tempo ela se afeiçoa pela beleza encantadora e deslumbrante da Magdalena, pela jovialidade dela, pela personalidade dela, que é muito alegre, que é muito falante, que é muito extrovertida, esse tipo de coisa. E assim que se dá a transformação, ambas formam um pacto lindo de amizade, de irmandade e também de amantes, porque as duas acabam se tornando amantes também. E tem toda aquela coisa, porque a Magdalena vai também se deparar com esse lado terrível do conde, cada vez pior, cada vez mais horrendo, cada vez mais perigoso, e sempre escondendo tanto os seus estudos quanto os segredos do vampirismo, porque ele nunca ensina nada dos dons vampíricos que uma pessoa obtém quando se torna um ser das trevas, uma criatura da noite. E a história vai escalonando a partir daí, vão encontrar um terceiro componente para essas noivas de Drácula, uma coisa que vai ser bem diferente aqui no livro, a forma como encontram, a escolha dessa pessoa, vai ser muito legal, e o livro vai culminando então com o passar dos séculos, nessa convivência doentia e tóxica entre as noivas do conde e o conde. Olha, é um livro soberbo. A escrita da autora S.T. Gibson é quase poética. Você está lendo aquele diário, e por se tratar de uma moça que viveu, digamos assim, lá em 1400 e pouco, a escrita narrativa dela é muito bonita, é muito pomposa, é muito bem trabalhada, muito bem escrita, até mesmo quando ela vai falar sobre o conde e as atrocidades que ele comete, ela fica se questionando durante o diário, mas você deveria agir assim mesmo? Você está agindo assim porque é da sua natureza ou porque te faz bem? É uma escrita linda, é uma escrita cheia de simbologia, é uma escrita cheia de horrores também, porque tem coisas horrendas aqui, inclusive no começo do livro tem um aviso de gatilhos que a autora coloca aqui por conta de todas as coisas violentas, ainda mais pela questão muito forte aqui, que é a tal da violência doméstica, né? Que naquela época não era vista, mas hoje em dia a gente já sabe classificar como violência doméstica tudo que elas passam aqui.
E a autora assim me deixou muito boa. Ela é norte-americana, Estados Unidos, formada e inscrita pela Universidade da Carolina do Norte e em estudos teológicos do Seminário Teólogo de Princeton. Atualmente ela mora em Boston com um companheiro, um gato persa e uma coleção de blazers vintage. Olha pra vocês verem que legal. Ela também é agente literária. Então eu fiquei muito curioso para ler outras obras dessa autora, em específico obras que têm esse cunhor mais fantástico, mais horrorífico, igual a gente tem aqui. Então, a gente pode dizer que, embora o livro tenha esses elementos de vampirismo, de morte, de decadência, de coisas sobrenaturais, não é um livro de horror. Ele é um livro, é um drama, ele é um grande drama sobre essas esposas que sofrem na mão de um marido cruel, que porventura são vampiras. Então tem toda essa carga vampiresca ao redor também. Para quem está se perguntando, vai ter uma pequena passagem aqui, eu acho que uns 2 ou 3 parágrafos, mencionando o que aconteceu com o conde e a aristocracia britânica lá, que se passa no livro Drácula, né? Mina Harker, Jonathan Harker, professor Abraham Van Helsing e tudo mais. E como tudo que ele deixou o conde meio que abalado, mas não foi o fim dele. É bem diferente, porque no livro Drácula mesmo, a gente sabe que no final ele morre, né? Gente, não é spoiler, um livro que tem... Gente, pelo menos aí ele foi lançado em 1984 ou 1894. Então, gente, é um livro com mais de uma centena de anos aí. Então não é spoiler, pelo amor de Deus. E aí, vamos falar a verdade, né, gente? Mesmo que vocês encarem como spoiler, vocês vão imaginar que uma obra de terror do século XIX, era vitoriana, claro que o vilão vai morrer, né? A gente conhece alguma obra vitoriana que o vilão sobrevive? Eu não consigo lembrar de alguma, não consigo, juro que eu não consigo para vocês. Então, não considerem como spoiler a morte do Drácula no livro Drácula. Mas é isso aí, o que vale no Drácula é a história, que é um livro maravilhoso. E aqui a mesma coisa, é um livro incrível, eu dei 5 estrelas, favoritei, é um dos melhores livros que eu li esse ano e eu queria que mais gente lesse essa obra aqui, porque é um livro que vai muito além do rótulo que ele carrega, de ser um livro de terror contando a história das noivas do Drácula. É uma história muito além disso. Nossa, gente, olha, livraço, viu? Livraço, fica a dica aí pra vocês. Livro muito bom, Dark Side Books fez um bom trabalho trazendo essa obra aqui e espero que tragam mais obras assim pra gente. Não fiquem só relançando material antigo que tem milhares de versões, ou então que fiquem lançando apenas quadrinhos específicos de uma série que poucas pessoas conhecem, que vão lá no fundo, tragam assim obras contemporâneas que são muito boas, tragam obras perdidas da década de 60, 70 e 80, que não tem mais tradução aqui no Brasil. Por exemplo, vamos falar de Mal Olhado, do Peter Straub, que eles têm direito em Peter Straub, né, já que lançaram Ghost Story. Então vamos trazer Mal Olhado, do Peter Straub, vamos trazer Desfiladeira do Medo, do... Gente, como é que é o nome do cara? Clive Barker. Vamos trazer A Sentinela, que também virou A Sentinela dos Malditos. Vamos trazer A Valsa de Mefisto. Vamos trazer esses livraços aí que ficaram perdidos nos anos 60, 70 e 80 e que a gente precisa aqui no Brasil. E também vamos trazer esses livros modernos que são muito bons aqui também. Então fica a dica, gente, livraço muito bom, indico demais da conta para vocês, é um livro muito bom. Uma leitura mais lenta, uma leitura bem introspectiva, mas é uma leitura assim que, sabe, para quem é fã de Drácula, para quem é fã de histórias de vampiros, isso daqui é um tesouro. Lendo esse livro aqui, ela me passa uma vibe na escrita e no modo, assim,
depressivo e sofredor dos personagens, muito do que a Anne Rice fazia em suas crônicas vampirescas. Ela tem muito desse ar de melancolia, de depressão, de solidão, de não pertencimento ao mundo que a Anne Rice fazia nas crônicas vampirescas. Entrevista com o Vampiro, Vampiro Lestat, Rainha dos Condenados e todas as suas sequências. Tem muito disso. Inclusive, até comparam aqui na sinopse atrás que a autora se inspira muito em Anne Rice e evoca o lirismo da saga Crepúsculo de Stephenie Meyer. Isso daqui eu discordo totalmente, porque, gente, não. Eu até gosto da saga Crepúsculo de Stephenie Meyer. Sabe aquele gostar assim, tipo 2 estrelas e meia para 3? É passável. Mas eu acho os livros mal escritos. Não é aquele livrão, aquela história profunda. Então eu acho que isso aqui foi um erro, um tiro no pé que a editora fez ao colocar essa citação aqui atrás. Mas a citação com Anne Rice aqui, as crônicas vampirescas, eu acho que acertaram em cheio. Então fica a dica, livraço, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo de hoje. Deixem um dedão pra cima e até o nosso próximo vídeo, povão. Tchau, tchau.